Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa narrativa muito, mas muito poderosa do romance Ferido, da Jacinda Wilder. É uma história que explora o preço humano da guerra, sabe? E faz isso através de duas perspectivas que acabam se cruzando de um jeito bem trágico. Para entender bem a força dessa história, nosso foco vai ser no prólogo e no primeiro capítulo. É ali que a gente conhece os personagens, os temas principais e já sente de cara o impacto emocional que a obra provoca. Então, vamos lá. E logo de cara, uma das vozes da história já joga essa frase no ar. A única impossibilidade na minha vida é o amor. Poxa, é uma declaração fortíssima, né? Ela já define um tom de perda, de desespero, e a gente fica na hora querendo saber quem é que está sentindo isso, o que aconteceu com essa pessoa. E essa frase já nos leva para a estrutura da história. O cenário é a Primeira Guerra do Golfo, lá em 1991. E a narrativa é toda construída em cima de dois pontos de vista. Duas pessoas completamente diferentes, mas que estão prestes a ter suas vidas cruzadas de forma definitiva. Bom, a primeira perspectiva é a de uma jovem iraquiana que ficou órfã por causa da guerra. E ela não faz rodeios. Olha só o que ela diz. A guerra tomou tudo de mim. Minha família, a minha casa, minha inocência. Meu coração está vazio e minha existência brutal. É, pesado. Ela está fazendo o que for preciso só para sobreviver. É um retrato muito cru do que a guerra faz com civis. Do outro lado, a gente tem a visão de um homem que está ali no meio do conflito. Para ele, a guerra é, nas palavras dele, um inferno, algo que arranca um pedaço da alma. E a regra de sobrevivência é brutalmente simples. Perca o foco por uma fração de segundo e você está morto. Isso já mostra toda a tensão psicológica, o perigo que não dá trégua. Ok, vamos focar um pouco nesse homem, porque logo a gente descobre que ele não é bem quem a gente imagina. Sim, ele tá preso no meio do fogo cruzado, mas a luta dele ali é outra. E aqui está o ponto central da história dele. Ele não era um soldado, era um jornalista. Ele foi para lá para tirar fotos, para documentar, para contar uma história, não para se meter num tiroteio. E esse conflito interno é o que vai definir tudo o que ele faz a partir daí. Fica claro que ele não estava preparado para esse nível de violência, de jeito nenhum. Imagina a cena. No meio do caos total, balas unindo, explosões, ele se agarra a um terço e começa a sussurrar uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É um momento de humanidade pura, sabe? Uma tentativa de encontrar algum conforto no meio daquele inferno. E aí acontece o confronto. Ele dá de cara com um menino, o Hassan, que não deve ter mais de 10, 11 anos, mas que está segurando um fuzil AK-47. É nesse momento que o conflito interno do jornalista explode. Ele vê o pavor nos olhos do garoto, mas ao mesmo tempo, a mente dele já começa a justificar o que ele vai ter que fazer. A única regra que ele aprendeu ali volta com tudo: matar ou ser morto. Agora vamos voltar para a perspectiva da menina, a Hania, que é a irmã do Hassan. Ela carrega um fardo, um trauma gigantesco, não só do passado dela, mas do que está acontecendo ali, bem na frente dos olhos dela. Pelas memórias da Hania, a gente vê que a morte não é algo novo para ela. E ela diferencia os tipos de morte que testemunhou. Os pais, por exemplo, morreram na hora. Uma ela descreve como um spray de sangue. O outro por uma bala perdida, súbita e silenciosa. Já o americano, ele morre devagar, com dor. É assustador pensar que uma menina tão nova já tem essa familiaridade toda com a perda. E o mais incrível é que mesmo depois de tudo, enquanto ela vê o americano morrendo, a Hania pensa: ninguém deveria ter que morrer sozinho e com medo. É um momento de uma empatia tão profunda que ultrapassa qualquer lado do conflito. Mostra uma humanidade que a guerra faz de tudo para destruir, mas que ainda está ali. Beleza, agora vamos juntar as peças e ver a sequência exata de eventos que conecta essas duas histórias. É tudo muito rápido, questão de segundos. Uma verdadeira colisão de mundos com um resultado devastador. A escalada é trágica e veloz. O Hassan aponta a arma, mas é mais por medo do que por raiva. O jornalista reage, atira e acerta o menino. Vendo isso, a Hania é tomada por uma fúria para proteger o irmão. Ela pega o fuzil que caiu. O jornalista, por sua vez, hesita. Ele não consegue atirar uma criança. E essa hesitação custa a vida dele. A Hania esvazia o pente inteiro nele. E esse é o ponto. O limite moral do jornalista. O texto diz: ele não podia matá-la. Ele simplesmente não conseguia. Não podia. Naquele segundo, ele deixou de ser um combatente e voltou a ser uma pessoa comum.
Foi uma decisão que custou a vida dele, sim, mas que talvez tenha preservado o último pingo de humanidade que lhe restava. Aí a história dá um salto no tempo. A gente avança para entender qual foi o impacto duradouro daquele dia na única sobrevivente daquele encontro, a Rania. 2 anos se passaram. A Rania, que agora tem 14 anos, está completamente sozinha. O irmão dela, o Hassan, sobreviveu, mas está consumido por um desejo de vingança. E a tia, Maida, morreu, na visão da Rania, de coração partido. O luto e a raiva basicamente transformaram todo mundo. E toda essa dor da Rania acaba virando uma crise de fé. Ela fica lembrando das orações que não foram atendidas. A do americano, que rezou e morreu, a do tio Ahmed, que pediu a Deus para salvá-lo e também morreu, e as orações dela mesma, pelos pais, que também morreram. É como se todas as preces tivessem sido engolidas pelo silêncio da guerra. E é isso que nos leva à reflexão final, aos temas que são o coração dessa história: a fé, a violência, a humanidade e o que acontece com tudo isso em tempos de guerra. A dúvida da Rania ecoa quase como a pergunta principal da narrativa toda. Estou começando a me perguntar se Deus me ouve. É uma frase que resume perfeitamente o sentimento de abandono, sabe? Aquele silêncio que parece que tomou conta de tudo ao redor dela. E no meio dessa dúvida toda, ela chega a uma conclusão com uma sabedoria amarga, muito além da idade dela. Ela diz: balas perdidas não reconhecem americano ou iraquiano. Elas só sabem que a carne é massinha e o sangue vermelho. Que percepção brutal, né? Sobre como a violência não escolhe lado. Então, essa análise toda nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. Numa guerra assim, onde todo mundo parece ser vítima, onde não existem lados muito claros, só existe dor, qual oração é ouvida?